Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta sexta-feira, 27 de janeiro, celebremos em comunhão com a Igreja a terceira semana do tempo comum. Meditemos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, e vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando, crescendo, mas ele não sabe como isto acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que aos pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como esta, conforme eles podiam entender. E só lhe falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos dá 2 pontos importantes para que nós iniciemos a nossa meditação. Veja que a palavra do Senhor, primeiro, ela nos dá um ponto para esperar. Esperar no Senhor. A palavra vem, como semente. A semente ela cai na terra, mas para ser germinada nós temos que esperar, ter o tempo de Deus. E a segunda é confiar. Quando plantamos a semente, nós temos que confiar que ela germinará. Mas vamos dar uma passadinha, A gente volta um pouquinho atrás, esperar naquele tempo para os judeus. Vamos buscar aquele tempo dos judeus. Como os judeus esperavam o Messias. Jesus vem falar para nós hoje, da semente, estamos esperando o reino de Deus, como ele esperava o reino de Deus através do Messias. Os judeus, se nós olharmos as palavras, o Evangelho, o Antigo Testamento, os judeus esperavam o Messias como Elias, que ia chegar numa carruagem de fogo, como Davi, um grande guerreiro, como Moisés, que liberta o povo do Egito. Assim, os judeus esperavam, Assim, os doutores da lei interpretavam a palavra de Deus, a Torá. Assim, eles esperavam, os profetas anunciavam, e eles então esperavam desta forma um Messias guerreiro. Mas veja que a palavra do Senhor hoje vem nos mostrar que Jesus é a semente pequena. O Messias que nasce pequeno. O Messias que veio de uma mulher. A semente, quando Deus lança a semente, uma mulher que acolhe. Maria é essa terra. Maria é a terra boa que acolhe Jesus. Pelo seu sim, ela dá o fruto. E veja que quando esse Messias vai crescendo, quando esse menino vai crescendo no ventre de Maria, vai se tornando para nós o verdadeiro Messias, nasce pequeno numa manjedoura, hoje vem nos dar frutos. Se nós olharmos o caminhar de Jesus, ele foi crescendo em sabedoria, foi fortalecendo a sua palavra, foi levando assim a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova para nós. E nós entendemos que esse Messias é o amor por inteiro, o amor que se doa
né, do pequeno, né, que vai atrás do humilde, do pequeno, daquele que mais sofre. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus hoje nos dá 2 pontos importantes, que é nós aprender a esperar, nós aprender a confiar. Esperar em Deus, esperar na palavra do Senhor, mas esperar como Abraão fez, né? Abraão esperava em Deus, Abraão tinha fé, a fé de Abraão era maior do que o grão de mostarda. A certeza, Abraão tinha tanta fé em Deus, tanta fé, que partiu sem saber para onde, quando Deus promete para ele uma terra onde iria correr leite e mel. Abraão abandona tudo para seguir a palavra do Senhor. Olha a tamanha fé de Abraão. Saber esperar no Senhor, confiar no Senhor, a confiança, né, em Deus que Abraão tem. A fé de Abraão se torna tão grande como confiança em Deus. E nós temos que saber esperar, confiar naquilo que o Senhor nos mostra, aquilo que o Senhor nos pede. Veja que quando, né, o cristianismo, se nós olharmos, Jesus caminha com 12 discípulos e algumas mulheres. Olha, se nós olharmos o cristianismo hoje, a grandeza que é o cristianismo hoje, no nosso mundo, tantos de cristãos que temos. Mas, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes ainda nós não entendemos a palavra do Senhor. Nós não sabemos esperar no Senhor. A nossa confiança ainda em Deus é fraca, como este grão de mostarda. Por isso que nós temos que esperar em Deus, confiar em Deus. Quando a passagem de Abraão confia em Deus, espera em Deus, diferente de Tomé. Se nós não temos esta fé confiante em Deus, nós se tornamos Tomé. Tomé teve que ver o Cristo, porque não confiava no que as pessoas falavam. Olha, quando aqueles discípulos, quando encontraram Tomé, diziam, olha, nós vimos o Senhor. Tomé, a primeira palavra de Tomé foi, se eu não tocar nas feridas, eu não acreditarei. A palavra de hoje nos traz assim, confiança e certeza de um Deus que está sempre conosco. Se nós olharmos o Evangelho do domingo passado, o Evangelho vai nos convocar, né? O Evangelho das vocações, do chamado, o chamado a ser luz para o outro, a ser esperança para o outro. Mas essa esperança tem que brotar do meu coração, essa esperança tem que ser da minha fé, a minha fé tem que brotar no meu coração. E quando brotar esta fé, esta semente, essa luz que vem do meu coração, aí sim eu posso levar a esperança para o outro. Querido irmão, querida irmã, que nesta sexta-feira nós abramos o nosso coração para essa palavra, que esta semente pequena do Evangelho nós possamos levar luz para aqueles que ainda não encontraram, que nós possamos ser fortaleza para aqueles fracos na fé, que nós levamos a nossa fé e a esperança àqueles que ainda não encontraram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querido irmão, abençoada sexta-feira e que nós possamos levar esta fé, esta esperança de Abraão àqueles que ainda, né, não encontraram o caminho, que uma terra onde corre leite e mel, é esse Jesus, é esse amor que nos leva até o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, num nome no Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.